Fala galera, e aí, salve salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru e hoje falaremos sobre os 5 elementos do UX Design. Você sabe quais são eles? Pois é, tá chegando de paraquedas, considera se inscrever, se curtir o vídeo, deixa aquele likezão maroto e vamos nessa. Quando você experimenta um site, talvez para comprar alguma coisa, quando você vai acessar uma rede social, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, enfim, você toma decisões enquanto você navega pela internet. Então, se a gente estudar os elementos dessa experiência, considerando as ações que você pode tomar enquanto usuário, a gente pode entender como que essas ações são tomadas. E assim a gente consegue aprimorar essa experiência e satisfazer as necessidades do usuário, motivando as pessoas a interagir e utilizar um determinado produto. Então, o que seriam os 5 elementos do UX Design? Os 5 elementos do UX são as estruturas mais comuns utilizadas para criar designs de sucesso. É uma receita de bolo que os designers de UX utilizam, tá? Os 5 elementos consistem em estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície, ou seja, a gente vai do abstrato até o concreto. E cada camada depende e se baseia na camada que está abaixo dela. A gente vai falar mais sobre isso já já. A primeira camada é a estratégia. Nesta camada, a gente vai reunir as informações, estabelecer as bases e manter em vista as necessidades dos usuários e os objetivos dos negócios. Não apenas as necessidades dos usuários, mas também não apenas os objetivos dos negócios. Como eu já falei nos outros vídeos, a gente tem que balancear as duas coisas. A estratégia é o motivo do produto ou aplicativo, o site, enfim. É o motivo do produto existir, né? Por que a gente criou esse produto? Para quem que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo? Por que as pessoas estão dispostas a utilizá-lo? Por que as pessoas precisam dele? Durante esse processo de pesquisa estratégica, a gente vai entrevistar vários usuários e todas as partes interessadas, obviamente, além de analisar os produtos ou empresas concorrentes, se houverem. Então, o objetivo aqui dessa camada especificamente é definir as necessidades do usuário. O designer vai pesquisar quem são os usuários e os usuários finais, que inclusive foi tema do último vídeo, se você não viu, cardzão aí em cima, e também as suas necessidades, pontos problemáticos, dores, enfim, é bolar o plano. Em resumo, o escopo é a segunda camada. Nessa segunda camada, o designer vai decidir o tipo de ideia e conteúdo que ele está projetando. A gente vai definir o que? Requisitos e objetivos. Quem é analista de sistemas vai ver muita semelhança aí com esse tipo de situação, tá? Análise de requisitos, levantamento de informações, entrevistas, enfim. Então a gente define os requisitos funcionais e de conteúdo, quais serão os recursos e conteúdos contidos no aplicativo ou produto. E a partir daí a gente sabe que os requisitos devem ser cumpridos e estar alinhados com os objetivos estratégicos, tá? E aí a gente tem dois tipos de requisitos: os requisitos funcionais e os requisitos de conteúdo. Requisitos funcionais são os requisitos sobre as funções ou recursos do produto, como os recursos funcionam entre si e como eles se relacionam entre si. Esses recursos são os que os usuários precisam para atingir os seus objetivos, tá? Já os requisitos de conteúdo são as informações que a gente precisa para fornecer valor. Informações como texto, imagens, áudio, vídeo, etc. Sem definir o conteúdo, a gente não tem ideia do tamanho ou tempo necessário para concluir o projeto. E aí a gente pode acabar esgotando um determinado prazo, né? E aí tem que ver o que foi acordado com quem está querendo o desenvolvimento do produto, enfim. E aí entra naquela questão burocrática do trabalho. A terceira camada é a estrutura. Aqui o designer vai definir como o usuário interage com o produto, como o sistema se comporta quando o usuário interage e como ele é organizado, priorizado e quanto dele vai ser priorizado. A estrutura é dividida em dois componentes distintos: design de interação e arquitetura da informação. O design de interação baseia-se nos requisitos funcionais para definir a função do produto e a interação do usuário, ou seja, a gente define como os usuários podem interagir com o produto e como o sistema se comporta em resposta às interações do usuário. Então é uma via de mão dupla. O que acontece? A arquitetura da informação, por sua vez, ela vai atender os requisitos de conteúdo, definir
definindo a disposição dos elementos do conteúdo, como eles são organizados para facilitar a compreensão humana. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que um bom design de interação vai ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos. Mas de que forma? Comunicando efetivamente a interatividade e funcionalidade, né? O que os usuários podem fazer, informando os usuários sobre as mudanças do estado, se o arquivo foi salvo ou qualquer outro feedback, enquanto eles interagem, evitando erros do usuário, como o sistema solicitando que o usuário confirme uma ação, potencialmente prejudicial, como uma exclusão, por exemplo. Afinal de contas, todo mundo já apagou alguma coisa sem querer. Já a boa arquitetura da informação vai organizar, categorizar e priorizar as informações como base nas necessidades do usuário e objetivos dos negócios, facilitando assim a compreensão e movimentação pelas informações apresentadas, flexível para acomodar o crescimento e se adaptar à mudança, apropriado para o público. A quarta camada é o esqueleto. Ele vai determinar a forma visual na tela. É como se a gente estivesse começando a concretizar tudo que a gente já fez nas camadas anteriores. Então o esqueleto vai determinar a apresentação e disposição de todos os elementos que nos fazem interagir com a funcionalidade do sistema que existe na interface. Também como o usuário vai se mover pelas informações e como as informações serão apresentadas para torná-las eficazes, claras e óbvias. Não adianta ficar em entrelinha, tem que ser uma parada óbvia. O cara tem que olhar e entender como que ele vai alcançar o objetivo dele ali naquela navegação, naquela utilização, naquele uso daquele produto. O designer garante que a navegação seja suave e a apresentação das informações facilite a compreensão do usuário. Os wireframes são amplamente utilizados para criar um formato visual que são diagramas estáticos, que representam o formato visual do produto, incluindo o conteúdo, navegação e formas de interação. O esqueleto é dividido em 3 componentes, e são eles: o design de interface, o design de navegação e o design de informação. O design de interface ele está apresentando e organizando elementos de interface para permitir que os usuários interajam com uma determinada funcionalidade do sistema. Já o design de navegação, em como a gente vai navegar pelas informações utilizando a interface. E o design de informação vai definir a apresentação da informação de uma forma que facilite a compreensão. Então o esqueleto deve responder a algumas perguntas, como: que forma visual de todas as coisas será apresentada na tela? Como as interações serão apresentadas e organizadas? Como os usuários navegarão pelo site ou aplicativo? Como o conteúdo será apresentado de forma clara? Então, nessa camada, a gente tem que responder essas perguntas, né? A gente se faz e a gente procura responder através daquilo que a gente está criando, daquilo que a gente está desenvolvendo. A quinta e última camada é a superfície, é o amálgama das camadas anteriores. É a soma total de tudo que a gente já fez, todo o trabalho e todas as decisões que a gente tomou anteriormente. O designer decide sobre o layout do visual, tipografia, estilo e cores. O designer finaliza a superfície com a qual o usuário vai interagir para facilitar o uso e a navegação. Na superfície, a gente está lidando com o visual design, ou também conhecido como sensory design. Ele se preocupa com a aparência visual do conteúdo, controles, dá uma pista do que os usuários podem fazer e como interagir com eles, deve tornar as coisas mais fáceis de entender, aumentar a capacidade cognitiva de absorver o que os usuários veem na tela. Mas ok, Shuru, baseado em tudo que a gente viu, como que os 5 elementos do UX funcionam juntos? Como é que a união desses poderes aí vai fazer a mágica acontecer? Para resumir como esses 5 elementos funcionam juntos, a gente vai começar a falar sobre a estratégia, né, que é a base para qualquer UX de sucesso. A estratégia se torna o escopo, quando as necessidades do usuário do negócio são traduzidas em requisitos de conteúdo e funcionalidade. Feito isso, a gente parte para a estrutura, que é quando a gente define as formas de interação com a funcionalidade do sistema, a resposta do sistema e como essa informação é organizada. Esboçar cada tela do sistema com wireframes, por exemplo, para apresentar as áreas de interação e estruturas definidas na camada da estruturação. E como as informações vão ser apresentadas de forma clara, que é o que a gente faz na camada do esqueleto. Para finalmente na superfície a gente levar todo o trabalho e decisões que a gente tomou para a apresentação visual final. É aquela embalagem que deixa o nosso produto bonito. Ou seja, cada camada é dependente das outras camadas abaixo dela. Se você errar na estratégia, você pagará o preço durante todo o projeto. Então, quando a gente toma uma decisão ou uma escolha em uma determinada camada, essa decisão vai afetar todas as decisões futuras nas próximas camadas. Suas decisões podem mudar com o tempo.
E se você considerar as decisões como fixas, você acabará construindo uma coisa que ninguém vai querer, porque afinal de contas está tudo mudando o tempo todo. E se você tiver na superfície, por exemplo, e precisar aprimorar uma funcionalidade, você pode voltar para a estrutura e tornar essa funcionalidade melhor. Então são esses os 5 elementos do UX Design. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Aguardo vocês no próximo vídeo e tamo junto.